Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: suspensão das compras pela China mantém queda no preço da carne. Só que o preço caiu mais no pasto do que nos açougues para o consumidor. Produtores têm receio de prejuízo com a disparada dos preços dos insumos. Adubo, defensivos, máquina, peças, pneus, tudo que o agro precisa para plantar e colher sofreu grandes aumentos. Você vai conhecer o mel de abelhas nativas com a assinatura de quem conhece e respeita a natureza. É o mel indígena, um negócio de sucesso produzido em aldeias de remanescentes tupis e guaranis, que agora mira a exportação. Produzir as safras que fazem do Brasil um dos maiores exportadores de alimentos do mundo não está nada fácil. A disparada de preço dos insumos vai de fertilizantes e defensivos a máquinas, peças, pneus. Tudo que é usado no agronegócio ficou muito mais caro. Isso estreita as margens e deixa os produtores preocupados com a possibilidade de ter prejuízos. As máquinas já estão em plena atividade, as sementes sendo plantadas e parte da lavoura já começa até a ficar verde. Mesmo assim, para o Emílio, o momento é de preocupação. É que o custo de produção para o agricultor de Capão Bonito, no interior de São Paulo, está ficando bem mais alto. Aqui ele cultiva milho, batata, feijão, trigo e principalmente soja para exportação. Cada uma das culturas demanda altas quantidades de adubo. O principal deles é o chamado NPK, composto por nitrogênio, fósforo e potássio, 3 elementos essenciais para o cultivo. Por ano, ele chega a utilizar cerca de 5.000 toneladas desses nutrientes. O problema é que o preço deles vem disparando nos mercados nacional e internacional nos últimos meses. Cada saca dessa tem 1 tonelada de adubo, que será utilizado no plantio de soja aqui nessa propriedade. E de um ano para cá, o preço pago nessa quantidade de insumo aumentou quase 300%. O ano passado, eu cheguei a pagar em torno de R$ 2.000 a R$ 2.200 a toneladas, aí dependendo da formulação, né? E esse ano eu já estou comprando para adubo para safrinha de milho, que é para janeiro, fevereiro do ano que vem, né? E o preço já está quase 3 vezes, né? Então tem um aumento bastante considerado aí na faixa de R$ 4.600 a R$ 5.000 a tonelada. No restante do estado, os produtores já sentem o encarecimento. A nossa margem já para esse ano está comprometida, para a safra de inverno extremamente comprometida, quem sabe até negativo, certo? E para a próxima safra, então, nem se fala. A situação é complicada. Todas as culturas do Brasil têm sofrido os mesmos problemas. Todas as culturas, sem nenhuma exceção. Porque o adubo vai para todas as culturas. O que diferencia é a formulação. Diferencia a formulação. Para a laranja é um tipo de... Laranja em formação é uma composição. Se você pega a laranja adulta produzindo, é outra formulação. Então todas as culturas são prejudicadas. Soja, milho também usa o NPK. O NPK vai variando de acordo com a formulação exigida para aquele tipo de solo. Isso é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje. O problema é resultado de diferentes crises. Reunidas, elas estão elevando os preços aqui no país e no resto do mundo. As moléculas para defensivos também são importadas. A gente faz as misturas aqui, faz tudo aqui, mas as moléculas são importadas. Os princípios ativos são importados. Isso dificulta. Outro grande problema que nós estamos enfrentando na área de máquinas agrícolas, que os fornecimentos externos, aquilo que depende, porque nós temos uma economia globalizada, e por conta disso muitos componentes são importados de vários países. Nós estamos falando de componentes eletrônicos, nós estamos falando de pneus. Pneus do Brasil hoje é um problema, porque parte da borracha natural nós dependemos de importação. Isso é problema. Isso falta no país inteiro, mas predominante São Paulo, onde está a base da indústria de máquinas. Uma das causas é a nossa alta dependência. Até julho deste ano, a Agricultura Nacional demandou 23 milhões de toneladas de fertilizantes, segundo a Associação do Setor. Desse montante, 20 milhões vieram de fora do Brasil. Adubo nós importamos entre 78% e 85% dos adubos
que vêm para serem formulados no Brasil. Nós não temos jazidas, nós não temos fornecimento no Brasil, temos que depender de importação. Uma é que China tem fechado algumas unidades de produção por conta de economia de energia, uma série de coisas que eles alegam, e o verdadeiro motivo a gente desconhece, mas tem alguma coisa que está dificultando. Uma outra dificuldade grande é o câmbio, porque nós exportamos em dólar e importamos em dólar. Isso onera o custo do produtor e onera com muito peso. A retomada da economia mundial é outro fator. O mundo atravessa uma significativa falta de contêineres. Nós temos uma economia globalizada e, por conta disso, muitos componentes são importados de vários países. Não bastasse a dificuldade de suprimento, temos também um grande custo logístico. Container que nós pagamos 2 mil dólares, hoje está se pagando 10, 12, 14 mil dólares por um container. Simplesmente porque não tem armador, não tem retorno de container. Então, lei da oferta e procura fazendo valer, muito pesado. Tem onerado muito custo e desequilibrado a cadeia de fornecimento das indústrias. Como os preços dos alimentos são controlados pelo mercado, não tem muito o que fazer. O produtor vai ter que arcar com um lucro menor. Você tenta fazer o que está programado, né? Dificilmente você muda em função do preço, né? Então, enquanto os produtos aí, as commodities estiver num patamar elevado, eu acredito que o pessoal ainda vai conseguindo suportar isso aí, mas a margem de lucro vai sendo reduzida, né? Vai sendo achatada. Para as próximas colheitas, a tendência é de que esse descontrole pese lá na ponta, no bolso do consumidor. Pensando na produção de soja, na produção de milho, que são produtos essenciais para toda uma cadeia de alimentação, para a cadeia da pecuária, para a cadeia da ave, do porco, eu penso que esse repasse de custos vai chegar lá no consumidor final. Uma situação extremamente preocupante, que pode influenciar, inclusive, a inflação, já está influenciando. Para evitar uma crise de abastecimento, o que o produtor acaba fazendo é usar menos adubo, mas isso também causa problemas. Aí a gente entra naquilo que eu chamo de círculo vicioso, que é o produtor, para tentar controlar esse efeito neste momento de aumento de custo, acaba colocando uma dose menor do produto, utilizando uma dose menor daquilo que é recomendado, gerando perda de produtividade. Queda de produtividade significa diluir menos custo fixo de produção, de forma que ele vai ter um aumento do seu custo unitário de produção e vai destruir margens. A alternativa que se busca é o uso mais racional de todos os insumos, quer sejam fertilizantes ou defensivos. Isso as máquinas têm conseguido fazer, adubação localizada, pulverização localizada. As nossas máquinas hoje permitem que se faça uma adubação metro por metro. Então se faz a leitura do solo de acordo com o mapa agronômico e aí prossegue naquilo fazendo a dosagem variável. Então nós temos hoje dosagem variável para tudo. Isso é uma racionalização de uso, porque adubo e defensivo funciona mais ou menos como remédio. Se for uma dose muito alta, pode matar. E se for subdosagem, também não vai resolver o problema. Você vai ver a seguir no Agrocultura. Começa a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa na maioria dos estados. 78 milhões de bovinos e bubalinos deverão receber o imunizante. Volta das chuvas começa a regularizar a produção do famoso queijo canastra de Minas Gerais. E o primeiro queijo de cabra com selo Arte do Nordeste. Suspensão das compras pela China mantém queda no preço da carne no Brasil, mas os preços caem mais para o produtor do que nos açougues. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Com a suspensão da exportação para a China, ocorreu um aumento nos estoques dos frigoríficos e uma queda de até 20% no preço da arroba do boi no mercado. Para nós, a arroba do boi caiu R$ 75,00 num ciclo aí de 3 meses, uma coisa nunca vista dentro desse cenário. Fatores externos aí de doenças sanitárias que aconteceram com China, cancelamento de exportação. Mas aqui no açougue, os consumidores ainda não sentiram a diferença.
nós estamos vendo a divulgação de uma queda bastante acentuada no preço da arroba do boi, né? Mas ela ainda não chegou dessa forma para os açougues. Aquilo que chegou em termos de diminuição de preço já foi repassado ao consumidor. De acordo com o IFAG, Instituto para Fortalecimento da Agropecuária em Goiás, a cotação média da arroba aqui no estado, que já chegou a quase R$ 305 em agosto, na última semana caiu para R$ 252,94. A Tainá ainda não sentiu essa diferença no açougue e explica que só compra a carne da promoção. Hoje eu vim comprar só o básico mesmo da promoção. Tá tudo muito caro, um absurdo essas coisas, viu? Cada dia o consumidor tá sofrendo com os preços. Quem também veio comprar e não viu diferença nos preços do açougue foi o Robson. Ele ainda reforçou que está tudo cada vez mais caro. Não estou sentindo essa diferença aqui no açougue, não. Com mais de 2018 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos, o Brasil é um dos maiores criadores e produtores de carne e laticínios do mundo. Para manter o seu rebanho sempre saudável, o país realiza todos os anos a vacinação contra a febre aftosa. O estado de Mato Grosso do Sul já está se preparando para a segunda etapa do ano da vacinação contra a doença. A vacina já está à disposição do pecuarista desde o dia 28 de outubro. A previsão da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal é de que quase 9 milhões de cabeças sejam imunizadas entre os animais do Planalto, de Pantanal, entre os dias 1º a 30 de novembro. No estado de Mato Grosso, que desde o ano de 1996 não registra nenhum caso de febre aftosa e está em busca do reconhecimento da área livre da doença, nesta segunda etapa, no estado serão imunizados todos os bovinos e bubalinos com idade de 0 a 24 meses. Pecuaristas de Mato Grosso poderão adquirir as vacinas contra a febre aftosa desde o dia 29 de outubro. No entanto, a vacinação só poderá começar no dia 1º de novembro. Já em Goiás, segundo a Agrodefesa, no estado começou a vacinação no dia 29 de outubro e se encerrará no dia 30 de novembro, quando deverão ser vacinados bovinos e bufalinos com idade de 0 a 24 meses. Veja outras notícias do campo. Na Rota dos Queijos, uma lei obriga a transparência nos rótulos em Mato Grosso do Sul. A volta das chuvas começa a regularizar a produção do famoso queijo canastra de Minas Gerais e o primeiro queijo de cabra com selo arte do Nordeste. Um queijo coalho de cabra pernambucano é o primeiro produto do Nordeste e o 8º do país a receber o selo arte, que garante comercialização em todo o território nacional. Fabricado no município de Pombos, na Mata Sul pernambucana, o queijo da empresa Obra Rústica aparece ao lado de produtos mineiros, paulistas, catarinenses e paranaenses. A produção no local alcança 180 litros de leite por dia, o que possibilita a fabricação de 25 quilos de queijo. De acordo com a direção da empresa, a meta é triplicar a produção em 3 meses para atender pedidos de Minas Gerais e São Paulo. Para que um produto obtenha o selo arte, o estabelecimento deve se enquadrar na legislação federal como produtor artesanal. Entre outras características, o produto deve ser regional, tradicional, cultural e de fabricação predominantemente manual. Em Pernambuco, a emissão do selo é feita pela Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária, a ADAGRO, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Agrário. A capital do queijo canastra, pequena cidade mineira de São Roque de Minas, no sul do estado, tem aproximadamente 7 mil habitantes e vinha sofrendo com a seca, o que atrapalhou a produção. Nós conversamos com a Vanessa Ribeiro, responsável pelo setor comercial de uma queijaria artesanal, que afirmou que na seca a produção de leite gira em torno de 400 litros por dia e em dias normais de 650 litros. Agora, com o retorno das chuvas, a produção começa a regularizar e a expectativa com o pasto crescendo é que a produção chegue a 1.000 litros de leite por dia. Um dos queijos produzidos por eles é o Canastra Real, um queijo que demanda 65 litros de leite para a produção de uma peça de aproximadamente 6 quilos e tem maturação mínima de 2 meses. Durante a seca, a sua produção foi suspensa para que fosse possível atender toda a demanda do canastra tradicional. Isso fez com que todo o estoque do Canastra Real fosse utilizado.
Com o início das chuvas, a queijaria já retomou sua produção em meados de setembro. Com isso, o queijo canastra real de 60 dias já vai estar disponível em dezembro. Foi sancionada no dia 22 de outubro a Lei 5.740, de autoria do deputado estadual João Henrique, do PL, que obriga os estabelecimentos comerciais do ramo alimentício a informarem a utilização de produtos similares ao queijo, requeijão e outros lácteos no estado de Mato Grosso do Sul. A nova regra, que ganhou fama da Lei do Queijo Fake, foi publicada pelo governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, no Diário Oficial. Bares, lanchonetes, restaurantes, pizzarias, sanduicherias, panificadoras, bufês, sorveterias e outros estabelecimentos similares deverão informar destacadamente no cardápio, em toda e qualquer forma de publicidade, a expressão "este produto não é queijo". A regra vale para os cardápios disponíveis em meio eletrônico, braille, áudio e vídeo. Os estabelecimentos ainda devem disponibilizar ao consumidor todas as informações nutricionais e aos ingredientes do produto substituto ao leite utilizado, de modo a deixar claro quando houver a adição de substância como gordura vegetal, hidrogenada, amido e amido modificado. Você vai ver a seguir no Agrocultura. Produzido com carinho por quem ama e respeita a natureza, a produção de mel de abelhas nativas e derivados é um negócio de sucesso em aldeias indígenas. Nós voltamos já. Aracruz, no norte do Espírito Santo, com centros remanescentes indígenas em território capixaba. E não é que os índios desenvolvem um trabalho de meliponicultura e extraem mel das abelhas nativas, um negócio de sucesso. O repórter Bruno Faustino foi conhecer de perto e mostra pra gente como é esse trabalho de cooperação. Resistência e resiliência. Palavras que definem muito bem os indígenas remanescentes no Espírito Santo. O município de Aracruz tem oficialmente 3 terras indígenas. População indígena de Aracruz composta por 2 etnias, Tupiniquim e Guarani, que é oficialmente dividida em 3 terras indígenas. A terra indígena Tupiniquim, a terra indígena Comboios e a TI Caíras Velhas 2. Hoje nós somos em 12 aldeias, 7 Tupiniquim e 5 Guarani, e assim a gente está organizado aí no município de Aracruz. Hoje a terra indígena em território capixaba nem de longe lembra anos atrás. Antes, tudo isso aqui era coberto por mata, habitat natural das abelhas nativas. Com o passar do tempo, a floresta deu lugar ao plantio de eucalipto e as abelhas praticamente desapareceram. Elas só voltaram após o início do projeto de meliponicultura nas aldeias. A meliponicultura surgiu com o objetivo de resgate de espécies nativas. As comunidades tradicionais, comunidades indígenas, já têm uma relação ancestral com as abelhas nativas, abelhas originais do território, mas essa relação ela sofreu uma alteração pela transformação que passou o território. Então a gente sabe que houve uma transformação ali na vegetação, na paisagem do território, e esse projeto, essa atividade de meliponicultura, ela surge então como uma tentativa de resgate de relação ancestral e resgate também de espécies nativas. Então a uruçu amarela, que é a espécie que a gente trabalha hoje, que a gente produz o mel, é uma espécie que era muito lembrada, principalmente pelos mais velhos, que eles tinham uma relação, mas com a transformação do território, foi ficando cada vez mais escasso encontrar essa abelha no território. Na teoria, o projeto parecia simples: ensinar os índios a domesticar as abelhas e coletar o mel produzido por elas. Na prática, não foi fácil assim não. Afinal, ninguém nunca tinha mexido com abelha.
Fácil não foi. Muito difícil, muito suado. Teve pessoas que desistiram, que não continuaram. Teve muitos que realmente abraçaram a causa e não, vai dar certo, vamos continuar. E no futuro a gente vai ver o resultado aí, que é o que a gente está colhendo hoje. Nunca tinha mexido com abelha, não. Última semana a gente ficou fazendo curso pra gente aprender. Aprende de tudo, cuidar delas, né, conhecer elas, né, saber como é que é, né, como faz, dividir as caixas e cuidar tudo direitinho, saber tudo. Lá se vai quase uma década desde a instalação das primeiras colônias nas comunidades indígenas capixabas. Este ano, os índios colheram a maior safra de mel desde o início das atividades. Hoje a gente tem uma média aí de 2,5 kg por colônia. A gente já teve colônias que produziram 5 kg de mel, outras que produzem um pouco menos, mas a média é essa aí de 2 a 2,5 kg por colônia. E com o quantitativo de colônias que a gente já manipulou, já manejou no território, a gente consegue uma produção significativa, né, acima de meia tonelada. Aí. A última colheita esse ano foi de 720 quilos. Um recorde! Mas o que fazer com tanto mel? Foi aí que eles viram a necessidade de buscar mercados e criaram a Copiguá. Copiguá significa Cooperativa Tupiniquim Guarani. Hoje nós somos em 60 famílias participando diretamente do projeto, mas cooperados hoje somos a quantidade de 56. Para viver o cooperativismo na prática, eles também precisaram estudar e empreender. Para isso, tiveram apoios importantes. Como administrar, como organizar, como reunir as pessoas de forma que elas venham contribuir, como vender o produto, como ir até o cliente, como chegar a tudo isso. Então, assim, todo o apoio que foi dado pela Suzano, com a coordenação, pelo ecólogo, pelo coordenador de projetos também, de cooperativas, trouxe cursos para a gente, oficinas. Então, a partir daí, a gente começou a caminhar. O empreender é um desejo, né, dos próprios índios e compatibilizar, né, esse empreendedorismo com o uso sustentável do seu território e dos recursos naturais é uma prática com potencial enorme e que é desenvolvida por vários outros povos no Brasil, né? Evidentemente a gente tem uma série de desafios, né? Primeiro, principalmente biológicos, na verdade. Acho que foi muito mais difícil no começo a gente encontrar abelhas e criar um sistema produtivo do que lidar com a mobilização social desses dois povos. No caso dos Tupiniquim, que também são agricultores e muitos deles que produzem outros produtos agroecológicos, né? A meliponicultura encontrou aí um terreno muito fértil em Aracruz, né? Tanto por uma disposição e uma mobilização incrível dos Tupiniquim e os Guarani, e também por uma condição ambiental muito favorável para o desenvolvimento dessa atividade e um ecossistema aí de atores e parceiros, né? A própria Fibria, enfim, a Suzano hoje, com disposição para investir e apoiar esses povos no desenvolvimento desse projeto. Esse com certeza é um caso de sucesso que a Adelis vai acompanhar de perto para estimular e para ampliar a venda. Uma das ideias, um dos projetos que nós temos aqui e que a gente vem discutindo é chamado Pós-PX, que é um projeto que a gente quer estimular a exportação, né, dos produtos desse pequeno negócio do estado do Espírito Santo. É uma ação também que a gente pode estar levando para esse tipo de grupamento. Todo o mel produzido nas aldeias é beneficiado pelos próprios índios. São 4 tipos diferentes, um trabalho artesanal. A abelha nativa, ela produz um mel bem diferenciado do mel da abelha tradicional, que é a chamada de apis, né? Tanto no teor de açúcar que ele contém, que é menor, tanto na viscosidade, tanto no sabor, porque nós hoje temos 3 diferentes tipos de vegetação aqui, de ecossistema. Temos a chamada tabuleiro, que são matas mais fechadas, bromélias, pequiá. Temos a capoeira, que é onde a gente está aqui, muito camará, muita aroeira, muito eucalipto. E temos também a de restinga, que é o ingá, o araçá, que é uma vegetação assim rasteira de beira de mar. Então, assim, isso também traz um diferencial. E também hoje produzimos, além do mel in natura, nós produzimos também o mel maturado, que passa por um processo um pouquinho mais longo, né, até ficar pronto, durante 6 a 8 meses até ficar pronto. Então, é vamos dizer, um quarto sabor assim diferente também. Tem ainda o pólen e a cera das abelhas sem ferrão.
Os produtos são muito procurados pelos consumidores. A procura ela vem por telefone, ela vem por WhatsApp, ele vem pelo Instagram hoje. Então, assim, com um destaque a gente está conseguindo reconhecimento, a gente está conseguindo realmente vender a produção. Eles vão ter que ralar para poder manter aí, né? O mel Tupiniquim e Guarani é sucesso no Brasil e apreciado por chefes renomados. Hola, soy Pablo Pavón, soy ecuatoriano y soy el chef de este restaurante. Y a veces reproducimos muchos pratos aquí con esa mel fantástica y ayudamos siempre que podemos a la divulgación porque es un producto realmente maravilloso. E o que dizer desta sobremesa preparada com mel indígena? Que es la mel nativa de Veracruz con melón, mostarda, alcaparras y un sinfín de flores cítricas, ácidas y doces. Eso fue nuestro primer prato que creamos en el 2015 y nos hemos servido a él en varias convenciones a lo largo do Brasil y también en algunos países fuera do Brasil. La primera experiencia que nós tenemos aquí en Vitória un producto fantástico que es la mel. Y cuando sienten la boca, sienten los sabores aquel de cítrico, el floral de las flores y el frescor de las frutas también. Es realmente una sobremesa de estación. Ahora que comienza la primavera es fantástica. Resistência e resiliência. Como eu disse, palavras que definem muito bem os indígenas remanescentes no Espírito Santo. Mas podemos incluir nesta lista a cooperação também. Por que não? Se uma família quisesse comercializar a sua produção individualmente, talvez ela encontraria dificuldade, é mais difícil. Então, juntando, cada um ali sabe produzir alguma coisa, pode ajudar alguma coisa, a gente consegue fazer esse trabalho com mais facilidade. Então, a gente aprende isso, que o cooperativismo é nada mais do que um ajudando o outro. E aí, todos juntos, alcançar o objetivo. Então, todo mundo tem ali o interesse de comercializar a sua produção e a cooperativa, o cooperativismo auxilia esse objetivo. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.